Eu sou Luiz Silva dos Reis Neto e para o trabalho da segunda unidade de ED eu irei resolver essa questão, envolvendo o circuito LC. O enunciado da questão diz: em um experimento com flashes de máquinas fotográficas, um estudante decidiu utilizar um circuito LC com a chave programável S para o carregamento dos seus capacitores. A imagem a seguir ilustra o circuito montado pelo estudante. Aqui nós temos uma fonte, representada pela letra E, a chave S, o indutor L e um capacitor C, todos em série. Considerando o indutor L com 10 Henry de indutância, um capacitor C que inicialmente está descarregado e cuja capacitância é de 125 microfarads, e uma fonte que fornece 5 volts ao circuito, e também que não há corrente no circuito quando a chave está aberta, qual a carga máxima armazenada pelo capacitor C e qual o menor tempo que a chave deve estar fechada para que o capacitor atinja esse valor máximo de carga. Para resolver essa questão, nós iremos utilizar a segunda lei de Kirchhoff, que diz que a tensão fornecida ao circuito deve ser a mesma do somatório das tensões dos seus componentes. Aqui no caso a tensão que será inserida no circuito é a da fonte, de 5 volts, e as tensões dos componentes serão a tensão em L e a tensão em C. A tensão em um indutor é dada pela sua indutância vezes a taxa em que a corrente varia no tempo. E de um capacitor é dada pelo inverso da capacitância vezes a carga. E aqui teremos a energia fornecida. Bom, por definição, a corrente é a taxa de variação da carga em um intervalo de tempo. Então, a derivada da corrente em relação ao tempo seria a derivada segunda da carga no tempo. Então, dessa forma, a ED ficaria nesse formato, em que L vezes a derivada segunda da carga em relação ao tempo, mais o inverso da capacitância vezes a carga, é igual à força eletromotriz fornecida ao circuito. Para resolver a parte homogênea dessa ED, nós vamos usar a equação auxiliar, que nesse caso será L m ao quadrado mais 1 sobre C igual a 0. Aqui de cara nós podemos ver que será um número imaginário, né? E que m será mais ou menos I vezes a raiz de 1 sobre LC, como a raiz de 1 é 1, vamos ter que I vezes 1 sobre a raiz de LC. E a solução da parte homogênea dessa ED, aqui que é C, será exponencial de 0x, que é 1, podemos omitir nesse caso, vezes vezes C1 cosseno da parte que multiplica número imaginário, que é 1 sobre a raiz de LC T, mais C2 seno de 1 sobre raiz de LC T. Para achar a solução da parte não homogênea dessa ED, nós iremos utilizar QP igual a A, já que não vai ter nenhuma interseção com a solução complementar encontrada. Como QP é constante, tanto a sua derivada primeira como a segunda será igual a 0. E substituindo aqui na ED, nós teremos 0 mais 1 sobre C vezes A é igual a E.
Daqui temos que A é igual a EC e que a solução da ED é C1 cosseno de 1 sobre raiz de LC T mais C2 seno de 1 sobre raiz de LC T mais SC. Bom, a questão nos dá duas condições iniciais. A primeira é que o capacitor inicialmente está descarregado, e a segunda é que a corrente, que é a derivada da carga no tempo, no momento em que a chave está aberta, ou seja, no instante zero, também é zero. Então aqui nós temos que a carga no instante zero é zero e que a corrente no instante zero, que é igual a derivada primeira da carga no instante zero, é também igual a zero. Derivando a nossa solução, nós vamos ter 1 sobre raiz de LC C1 cosseno de 1 sobre raiz de LC T. Não, aqui será menos C1 seno. E aqui nós vamos ter mais C2 cosseno, C2 vezes, vou colocar aqui dividindo logo, raiz de LC cosseno de T sobre raiz de LC. Aqui, como são constantes, será zero, não preciso colocar aqui na derivada. Utilizando a primeira condição inicial, T0 é igual a C1 cosseno de zero, já que T aqui é igual a zero, vai zerar tudo aqui, mais C2 seno de zero, pelo mesmo motivo aqui, mais SC cosseno de zero. O cosseno de zero é 1, o seno de zero é zero, então vamos ter que C1 é igual a menos SC. E utilizando agora a segunda condição, vamos ter 0 igual a menos 1 sobre raiz de LC vezes C1 seno de zero mais C2 raiz de LC cosseno de zero. Seno de zero é zero, cosseno de zero é 1. Vamos ter C2 sobre raiz de LC é igual a zero, portanto C2 é igual a zero. Escrevendo aqui no verso a nossa solução, já aplicada as condições iniciais, vamos ter que a carga vai ser igual a menos EC vezes o cosseno de 1 sobre raiz de LC vezes o tempo, mais 0 seno, que então podemos omitir essa parte, mais epsilon c, S no caso. Colocando essa em evidência, nós vamos ter que a carga é igual a SC, que multiplica 1, menos o cosseno de 1 sobre raiz de LC vezes T. E essa é a equação que vai nos dar a carga máxima que o capacitor vai obter no circuito.
Bom, agora que já deduzimos a fórmula da carga máxima, nós iremos achar a equação que nos dará o tempo quando essa carga máxima irá acontecer, já que também é pedido pela questão. Bom, aqui podemos ver como a carga é EC vezes 1 menos o cosseno de 1 sobre raiz de LCT. A carga máxima ocorrerá no momento em que esse cosseno aqui for igual a menos 1. Então, nós podemos escrever cosseno de 1 sobre raiz de LC. Isso porque menos 1 seria o maior valor negativo do cosseno, somaria aqui com 1 e daria o valor máximo da carga. Continuando aqui, cosseno de 1 sobre raiz de LC vezes T é igual a menos 1. E aqui podemos usar T igual a raiz de LC arcosseno de menos 1. E essa será a equação que nos dará o tempo mínimo para que o capacitor atinja essa carga máxima. Bom, e agora, utilizando os valores dados pela questão, vamos ter que a carga máxima será a tensão da fonte, que é de 5 volts, vezes a capacitância, que é de 125 microfarads, então é 10 a menos 6, vezes 1, menos, nós iremos fazer aqui com que dê menos 1, menos 1, dá 2. Utilizando a calculadora, vamos ter que a carga máxima será 1 sobre 800, que é igual a 1,25 microcoulombs. E essa é a carga máxima que estará no capacitor. O tempo para que seja atingida essa carga será T igual a raiz de L, que é 10, capacitância, que é 125 vezes 10 a menos 6, vezes o arcosseno de menos 1. Utilizando a calculadora, T será igual a 111 milissegundos. E esses são os resultados pedidos pela questão. Bom, essa questão foi uma questão adaptada da questão 5, da seção 5.4, da terceira edição do primeiro volume do livro Equações Diferenciais, dos autores Denis Hill e Michael Cullen.